Bom, falando sobre a composição do ar, né, a gente sabe que o ar ele é uma mistura de gases que envolve o nosso planeta, formando assim a camada que nós chamamos de atmosfera. E ele está presente também entre os grãos que formam o solo e dissolvido na água dos oceanos e nos corpos, nos corpos de água. Bom, a composição, como vocês estão vendo aí, ele é composto por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases nobres e vapor de água. Em grande concentração, nós temos o gás nitrogênio. 78%, da nossa camada, ele é formado por esse gás. Embora ele não seja utilizado na nossa respiração, mas ele é importantíssimo. Além de ser o que a gente encontra em maior quantidade, ele é indispensável, porque ele é um componente indispensável de proteínas, que são substâncias que podem formar as estruturas celulares do nosso organismo, que é o DNA e o RNA. Olha que importância, né? E ainda tem mais outra importância, a questão da decomposição da matéria orgânica. Nesse processo, a gente sabe que os seres decompositores, ao se alimentar da matéria orgânica, o que é que vai acontecer? As substâncias que são liberadas, no solo, eles são ricos em nitrogênio. E o nitrogênio, ele ajuda, a fertilizar o solo, a deixar o solo mais fértil. E liberando no solo e também em ambientes aquáticos essa substância. E algumas atividades humanas, elas também contribuem para alterar a distribuição de nitrogênio no ambiente, como a queima de combustível fóssil e as atividades de algumas indústrias. Outro gás, que muito importante é o oxigênio. Como vocês estão vendo, o oxigênio, ele compõe 21% da nossa camada atmosférica, o segundo maior em abundância encontrado. Mas ele é fundamental para a maioria dos seres vivos. Por quê? Porque utiliza o oxigênio como forma de obter energia. Essa energia, como a gente sabe, ela é contida nos alimentos. E como é que a gente obtém esse oxigênio, essa energia? Através da respiração celular. Então, nós obtivemos, esse oxigênio diretamente da atmosfera ou da água, onde ele é encontrado dissolvido. Além disso, o gás oxigênio, ele reage com outras substâncias, como por exemplo, o ferro. Quando há uma reação do ferro com o oxigênio, vai gerar uma outra substância, que é o ferrugem. E o gás oxigênio, ele também participa de outro tipo de reação, bastante comum no nosso cotidiano, que a gente já vai ver daqui a pouco através de um experimento, que é a combustão. A queima de substância também só ocorre por conta do gás oxigênio. E nós temos o gás carbônico, que ele é encontrado no ambiente apenas em 1%, mas ele está presente, dissolvido também na água, e também ele é utilizado pelos seres que realizam a fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Esses seres são as algas, as plantas e algumas bactérias. Elas realizam essa fotossíntese. E o que elas precisam para realizar essa fotossíntese? Do gás carbônico, da água e da luz. Nesse processo, esses seres, eles que são os chamados de seres autótrofos, que eles produzem seu próprio alimento, eles vão fabricar glicose, e também o oxigênio. Então, a gente precisa desse gás nesse sentido, ele é muito importante, na questão da fotossíntese e na respiração. E também tem muita importância para os seres vivos, porque ele participa da manutenção da temperatura do planeta, que é o fenômeno chamado efeito estufa, Bom, nós temos também o vapor de água e os gases nobres. Os gases nobres, eles são encontrados em uma pequena quantidade
quantidade, né? Eles recebem esse nome porque eles ocorrem em pequena quantidade na natureza. Praticamente eles não reagem com nenhuma outra substância. Aí nós temos como exemplo de gases nobres o argônio, o neônio, o gás hélio, o criptônio, xenônio, radônio. Desses, o gás argônio ele é o mais abundante, né? Ele é encontrado, né, em maior volume na atmosfera e ele é empregado em metalúrgica e na produção de lâmpadas incandescentes. Né? O gás hélio ele é muito utilizado na questão dos balões meteorológicos, né, dirigíveis e também no resfriamento de alguns equipamentos. E nós temos o vapor de água. A quantidade de vapor de água no ar determina a umidade do ar e varia de acordo com o clima e as condições atmosféricas da região. Aí nós temos como exemplo de vapor de água o nevoeiro, né, que é também chamado de neblina, que ele se forma quando a umidade do ar está muito alta ou muito baixa. Então essa, gente, é a composição do ar. Ele é composto, né, por essas substâncias aí, por esses gases. E a gente vai fazer agora um experimento para mostrar a importância do oxigênio na questão da combustão, na questão da queima. Bom, esse experimento é só para comprovar a existência do ar, no caso o oxigênio, e a importância dele na questão da combustão, ou seja, de manter a chama. No caso, nós vamos ter aqui o comburente, que é o oxigênio, que ele é necessário para se manter a chama. Vamos ter a vela, né, que vai ser o objeto, né, que vai ser queimado, e temos o calor, que está sendo emitido pela chama da vela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o copo, né, vou cobrir a vela com esse copo. Vamos ver o que acontece. Bom, como vocês viram, a chama ela se manteve acesa apenas por um instante. Em seguida, a vela se apagou. Por que será que a vela continua acesa só por algum instante, só por algum tempo e depois se apagou? O ar no interior do copo se manteve inalterado? O que vocês acham? Vamos começar pela letra A, a primeira pergunta que eu fiz. O que aconteceu? A vela, enquanto ainda existia oxigênio dentro do copo, ela continuou acesa. Mas depois que o oxigênio foi consumido pela chama, ela se apagou. Então, nesse caso, o que a gente vê aí? Que o oxigênio ele se esgotou. Então, a vela se apagou. Então, para que ocorra a combustão, a queima, é preciso que tenha 3 fatores: o calor, o combustível e o comburente. No caso, né, o comburente representado aqui é o oxigênio. O combustível é a parafina da vela, que emite também o calor, né, através da chama, né, e do fósforo que foi utilizado para acender a vela. Então, gente, nesse caso, a combustão, ela consumiu oxigênio e liberou gás carbônico. Se vocês observarem, no fundo do copo, ó, ficou essa manchinha preta. Então, aqui nós temos o gás carbônico liberado por essa queima, né? Então, liberou esse gás carbônico e também outras substâncias, alterando o ar no interior do copo. Então, uma das importâncias do oxigênio, além de ser utilizado na respiração, é a manutenção da combustão, tá bom?